Quer que eu inicie, doutor Hugo? Iniciei já. Ah, tá. Então, bom dia a todos. Vamos começar hoje a nossa penúltima aula de número 18, módulo 6, ferramentas avançadas para gestão e análise de dados. A aula tem como tema Plataforma SESC para a Justiça Federal. O formador é Gustavo Estênio Silva Souza, diretor da Divisão de Informações Negociais e Estatística no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Tem pós-graduação em Gestão Pública e graduação em Computação. A ementa que nós buscamos hoje enfrentar é a seguinte: monitoramento da gestão e avaliação dos resultados, indicadores de desempenho e medição de resultados. Como medir o sucesso em gestão judicial através de indicadores-chave de desempenho. Técnicas para coletar, analisar e apresentar dados de desempenho. Bem, então Gustavo Stênio, de todos os profissionais que trabalham na área do tribunal, foi aquele mais referenciado, mais indicado como a pessoa certa para o lugar certo, para tratar justamente desse tema conosco. Então, assim, para a gente é uma honra, é um orgulho da minha parte. Não o conheço pessoalmente, mas já conheço bastante pelo trabalho, pelas boas obras, pelo currículo, tá? E por causa disso, para mim é uma satisfação e um orgulho estar ancorando, estar recebendo, anfitriando o Gustavo neste tão bonito dia. Então, Gustavo, Estênio, a aula é sua. Muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado, doutor Hugo. Eu que tenho que agradecer a oportunidade de poder compartilhar com os colegas um pouco do conhecimento, um pouco das ferramentas. Inicialmente, já agradeço a todos a compreensão por ter tido problemas técnicos na conexão aqui, mas foram superados. Essa aula, eu gosto de falar que essas aulas sobre esse eixo, eu gosto de transformar elas numa grande conversa, um grande diálogo, porque, a bem da verdade, a gente vai estar aqui compartilhando conhecimento sobre soluções que acabam auxiliando no dia a dia do trabalho das unidades. Então, eu vou fazer uma aula bem dinâmica, bem prática mesmo, porque essa aula é expositiva, então eu vou abrir aqui o sistema, vou mostrar números, mostrar formas de utilizar os mecanismos estatísticos. E na organização da apresentação, são dois blocos, né, com um pequeno intervalo. Então, no segundo bloco, eu destaco ele especialmente para conversar sobre as metas, que as metas do CNJ são um tema bem complexo e que demanda geralmente bastante tempo para conversar. E nesse primeiro bloco eu vou conversar um bocado sobre as ferramentas, sobre o SESC mesmo, soluções e diversos relatórios, artefatos que a gente tem no sistema. Sem mais delongas, eu vou compartilhar minha tela, doutor, que aí eu acredito que fique melhor para a gente poder conversar. Ok. Os senhores conseguem ver minha tela? Sim. Ok. Para conversar sobre o sistema SESC, inicialmente eu vou começar conversando sobre alguns números que a gente tem no portal. E aí aqui eu já começo a abordagem sobre o sistema estatístico. O sistema SESC é um sistema de BI. A gente escuta falar às vezes sobre BI em alguns tribunais, e BI, a sigla do inglês de Business Intelligence, traduzindo de forma bem resumida, é uma tecnologia de agregar um volume grande de dados de fontes diferentes e permitir a consulta de forma rápida em um lugar centralizado. É isso. Então, o BI não está adstrito a dados judiciais, ele abarca dados de RH. Hoje em dia a gente tem coisa de orçamento, enfim, tem diversas outras
outras áreas do tribunal sendo abordadas também, mas o foco aqui nosso agora é a gestão judicial, né? Então, por que que eu comecei mostrando o portal? Para mostrar que o sistema SIEST, ele tem reflexos em várias outras áreas do tribunal, que não só a plataforma que eu vou mostrar aqui, que é a forma onde a gente acessa dados restritos do tribunal. A gente vê números no portal, a gente vê números de PJE-ômetro, a gente vai ter painéis aqui no portal do tribunal. Então, assim, a plataforma ela é bem ampla, tem muita coisa que é abarcada pelo SIEST. Aqui embaixo, no próprio portal do tribunal, a gente vai ter uma central de painéis públicos, que também faz parte do SIEST. E essa parte pública dos painéis é onde eu gosto de começar a abordar para ter uma visão geral do sistema. Então, ok, Gustavo. Temos um sistema que agrega dados estatísticos de vários sistemas processuais, vários mesmo. Então, a gente pega toda a história do tribunal. Hoje em dia, a gente tem PJE e CEU como sistema processual, mas a gente tem toda uma história de processos judiciais da primeira região. Então, a gente agrega todos esses dados para permitir consultas e análises estatísticas. Maravilha. E do ponto de vista processual, quem são esses sistemas? E aí eu vou navegando em alguns painéis, mostrando algumas coisas que a gente tem, conversando sobre números. Um deles é o painel de migração da primeira região. A gente vai ver que isso aqui é um painel feito em Power BI. Talvez alguns dos senhores já ouviram falar dessa tecnologia. Isso aqui também é SIEST, essa parte composta por Power BI. Esse painel aqui eu acho um painel interessante para a gente olhar a quantidade de sistemas processuais abarcados. Então, hoje em dia a gente não tem mais processo tramitando em outros sistemas, né? Mas quando a gente vem olhar aqui de forma detalhada, a gente vê que o sistema contabilizou dados estatísticos de processual, GF virtual, juris, EJUR, PJD-EF, enfim, são muitos sistemas. Essa migração, a gente vê aqui que ela terminou no final de 2023. Então foi aqui que a gente terminou a migração dos processos. E maravilha. Gustavo, mas por que você está falando desses outros sistemas? Aqui é bom que eu já começo a me debruçar sobre algumas questões que a gente vai conversar mais para frente. Mas é que a estatística, ela tem uma ligação muito íntima com a história dos dados, com a história dos registros. Então a gente vai ver que para olhar dados estatísticos de processos que atualmente estão migrados no PJE e estão tramitando no PJE, por vezes a gente vai se deparar com dados estatísticos de coisas que aconteceram antes do processo ter sido migrado. E aí aqui a gente vai já introduzindo alguma conversa sobre um dos principais pontos, que é inconsistência de dados. Esses pontos eu preciso abordar na conversa, mostrando números e falando sobre inconsistência de dados, porque são pontos que diuturnamente são debatidos pelas pessoas, né? Por que o SIEST mostra dados inconsistentes de vez em quando? A gente vai se debruçar sobre isso aqui, vou mostrar alguns casos, e aí a gente vai entender que não existe estatística boa de dado ruim. Então a gente vai ver que se os dados têm problema, a estatística reflete esses problemas. Mas ok. De posse desse primeiro painel, esse é um painel introdutório, só para a gente mostrar a abrangência dos sistemas processuais que a gente coleta dados. E aqui eu vou fazer uma segunda demonstração sobre alguns dados estatísticos. Da seguinte forma, eu vou mostrando agora sempre dados. Eu vou mostrar alguns painéis que dão fotos da primeira região como um todo, permitindo também a análise individual das unidades, e depois a gente vai descendo para relatórios e painéis de gestão da unidade em si. O segundo painel que eu gostaria de mostrar é esse painel TRF1, que é o demonstrativo de acervo da primeira região. Nesse painel, a gente não só consegue ter uma foto de toda a primeira região, como consegue fazer análises individualizadas dos dados das unidades. Então, o que isso quer dizer? Deixa eu abrir esse painel aqui, eu não sei se vai ficar muito pequeno na tela, que agora eu já quero conversar sobre alguns números da primeira região. Perfeito. Então,
na primeira região, atualmente, nós temos 3.443.000 processos tramitando. Dá para ver o tamanho da região. Distribuídos até esse ano, quase 400.000 processos, baixados quase 420.000, julgados também um pouco mais, de 409.000. E aqui a gente vê que dos 3 milhões e pouco de processos tramitando atualmente, 1 milhão de processos são previdenciários na primeira região. Isso nos processos tramitando. A gente vai ver que se a gente olhar a distribuição processual da primeira região, e aí aqui eu já começo a utilizar algumas funcionalidades dos painéis estatísticos, que é a diferença de um painel e de um relatório do SIEST, que são relatórios dinâmicos, para relatórios estáticos, é porque aqui a gente quase sempre consegue brincar com os dados, né? Eu consigo navegar pelos dados. Então eu consigo obter outros insights que não os que estão mostrando estaticamente. Esse painel tem um conjunto de filtros na parte superior e quando eu cliquei aqui em distribuídos, agora eu passo a observar as informações com base em distribuição. Então, a gente vê aqui que dos quase 400.000 processos que entraram, mais da metade são previdenciários. E essa é uma informação interessante sobre a primeira região hoje, que os processos previdenciários representam mais de 50% da entrada de processos na região. Essa análise, Gustavo, ela é muito legal para a primeira região como um todo, mas se eu quiser fazer uma análise da minha unidade, maravilha. Eu vou voltar aqui para tramitando e vou demonstrar que esse painel aqui também pode ser utilizado para fazer gestão de uma unidade específica. Vou clicar no filtro de unidade e vou escolher uma unidade qualquer aqui. Aqui, perfeito. Então aqui agora eu tenho as mesmas informações, só que eu consigo ter um insight rápido sobre o acervo da minha unidade. Eu consigo ver que essa unidade aqui, a quantidade de processos tributários, administrativo tributário é o maior volume de processos em tramitação, mas eu consigo ver a entrada também, consigo ver quantos foram baixados e julgados no ano. E por fim, esse painel aqui, a gente vai ver que dentro do sistema SIEST eu consigo me debruçar mais ainda sobre isso. Mas ele já ajuda a responder várias perguntas que às vezes as unidades têm dificuldade de encontrar esse dado, que é: Gustavo, tá ok, você está me mostrando aqui tributário, administrativo, mas eu queria saber por assunto. Que eu quero saber se tem no meu acervo processos de determinado assunto. Ok, esse botão detalhar assuntos e classes vai mostrar agora o acervo processual em tramitação na minha unidade por assunto. E eu consigo, inclusive, fazer pesquisas aqui, né? Então, sei lá, se eu quiser pegar um assunto qualquer aqui, deixa eu ver, FGTS aqui. Todos os processos que o assunto tiver a palavra FGTS os quantitativos de processos vão ser listados aqui. Maravilha. Então, esse é um painel que me permite olhar a primeira região como um todo, mas me permite também ter uma análise da minha unidade. Inclusive, esse painel é um painel maior, e na parte inferior dele, a gente vai ver que a gente tem um histórico de tramitação aqui, e vai mostrar para a gente, por ramo do direito aqui, como é que está o acervo em tramitação. Se a gente desfiltrar aqui unidades e desagrupar os assuntos e classes, ele vai mostrar um histórico específico do acervo mesmo. Então a gente vê o histórico da primeira região aqui, o acervo reduziu de janeiro para fevereiro, para março caiu de novo, abril agora ele está aumentando. Isso aqui eu consigo fazer também com uma unidade específica. Se você pegar aqui uma unidade específica, eu consigo olhar se o acervo está aumentando ou diminuindo. Com essa ideia de painéis e filtros, esse é o primeiro dos painéis, vou falar sobre isso mais, e depois nos próximos painéis a gente vai assumindo que isso ficou um pouco mais sedimentado, né? Eu posso, inclusive, pegar períodos diferentes. Eu posso selecionar um ano anterior ou mais de um ano, se eu segurar a tecla CTRL, e consigo ver no transcorrer de um ano ou período maior como é que foi a evolução de um acervo. Esse é só um dos painéis, é um dos principais, e eu gosto de começar com ele porque aqui a gente consegue ter uma visão geral, uma visão
das potencialidades da ferramenta, e uma ideia de como utilizar um painel em Power BI que faz parte também do ecossistema do SES. Ok, eu vou voltar para a nossa central de painéis públicos só para passar por ela mostrando que a abrangência vai muito além da área judicial, né? Com painéis em outras áreas. Aqui, a minha ideia não é me debruçar mais sobre outros painéis aqui no momento. A gente vai passar por eles dentro da plataforma logada do SES, porque essa aqui é uma parte da plataforma que é pública, então a maioria desses painéis aqui são públicos. E aí eu quero mostrar agora um pouco mais do SES, que é a parte mais utilizada do sistema mesmo, né? Ok, Gustavo. Saímos da central de painéis públicos, que a gente estava aqui, acessível por meio do portal do tribunal, e vamos voltar para o portal do tribunal. Ok, aqui dentro do portal do tribunal, Gustavo, como é que eu acesso o sistema SES? Eu não estou acostumado a usar, nunca utilizei, então como é que eu acesso o sistema SES? Existem três formas de acesso. Uma delas é aqui no portal do tribunal por meio da intranet. A gente vai vir na intranet. E aqui dentro da intranet, parece que está lento hoje. Tá bem lento. Tá, enquanto a intranet do tribunal não abre, eu vou mostrar outras duas formas de acesso ao sistema, que são mais práticas. Uma delas é por meio de um atalho do sistema SES. Deixa eu minimizar aqui para pegar o atalho. O atalho não está aqui na minha área de trabalho agora. Ele está em algum lugar aqui, mas eu não estou achando ele. Deixa eu mandar organizar meus ícones aqui que eu consigo achar o atalho. Pronto, achei. Aqui. Uma das formas de acesso ao sistema é por meio do atalho que tem na área de trabalho. A intranet do tribunal não abriu, eu não sei exatamente por quê, mas logo na tela de acesso da intranet também tem o atalho de acesso ao SES. Agora abriu. Não abriu não. Tá ok. A gente tem um atalho do SES na área de trabalho. A gente consegue acessar o sistema diretamente por meio do endereço ses.trf1.juiz.br ou pela intranet do tribunal quando tá tudo ok. Agora eu já vejo por que eu estava com dificuldade para acessar o Teams, né? A intranet também não está abrindo. E aqui a gente vai conversar agora um pouquinho sobre a parte logada do sistema SES. Aqui a gente tem muita coisa para conversar, então eu vou bem devagarzinho aqui para a gente poder tornar o sistema o mais amigável possível. Ok, Gustavo, você entrou no sistema SES, colocou o endereço e já apareceu aqui dentro do sistema. Isso aconteceu comigo porque eu estou dentro da primeira região. Então, dentro da primeira região, se estiver dentro de um computador que está dentro da primeira região, o sistema vai reconhecer automaticamente o usuário e a senha e vai acessar a plataforma logada. Se a gente estiver fora dos computadores aqui, estiver acessando remotamente, trabalhando remoto, vou fazer logoff agora só para voltar para a tela de acesso. Pronto. A gente vai entrar nessa tela aqui. O login e senha são exatamente os mesmos utilizados para acessar o computador na rede interna do tribunal. E a UF vai ser a UF de onde estiver sendo acessado o sistema. A minha senha eu mudei ela hoje, então deixa eu colocar a senha nova aqui. Pronto. Ok, estaremos dentro da parte logada do sistema SES. Tá, aqui sobre essa tela eu já gostaria de conversar um pouco para poder facilitar a utilização do sistema. Por quê? Hoje em dia, o sistema SES,
ele tem mais de 600 artefatos, entre painéis e relatórios. Então, tem muita coisa. Então, eu vou explicar um pouco sobre alguns segredos de utilização da plataforma para facilitar, inclusive, o acesso aos relatórios. Que é o seguinte, quando a gente acessa o sistema, automaticamente o sistema SES joga a gente para dentro de categorias. E ele vai abrir para mim uma categoria correspondente à minha área de atuação. Então, se eu for um usuário de primeiro grau, vai abrir primeiro grau judicial. Se eu for um usuário de segundo grau, vai abrir segundo grau gabinetes. E eu aqui vejo todas as categorias, porque eu tenho um perfil de acesso um pouco maior. E ele já entendeu que eu sou da Diest, então ele abriu para mim a categoria da Diest. Tá ok. Mas por que você está falando isso, Gustavo? Pelo seguinte, quando eu acesso o sistema e estou aqui, por exemplo, dentro de segundo grau gabinete, primeiro grau judicial, e está com a minha lista de relatórios, a lista é grande. A lista é grande, tem sub-relatórios, enfim. Mas eu consigo pegar um relatório desses, por exemplo, que eu uso com mais frequência, e mandar favoritar o relatório. Então eu venho ali, clico nos 3 pontinhos. Esse aqui já está nos meus favoritos, né? Vou pegar um outro aqui. Outro relatório qualquer. Aqui, marcar como favorito. Por que eu estou explicando isso já no começo? Porque eu vou mostrar muitos relatórios, muitas ferramentas, muitas funcionalidades. E uma vez que eu favoritei os meus relatórios, quando eu entrar no sistema SES, se eu clicar nessa casinha aqui em cima, eu volto para a tela inicial, original do sistema, não sendo a tela das categorias. E aqui eu já tenho logo meus relatórios favoritos listados aqui embaixo. Então, isso facilita bastante encontrar. Por muitas vezes as unidades usam os mesmos relatórios com frequência, né? Então é mais fácil favoritar e achar ele aqui do que acessar por dentro do sistema. Mas eu vou voltar lá para dentro do sistema agora para mostrar mais algumas coisinhas antes de me debruçar sobre os relatórios mesmo. O segundo ponto que eu queria mostrar é o seguinte. O sistema SES tem várias funcionalidades, além de só olhar os relatórios. E várias dessas funcionalidades a gente explica como utilizar nessa primeira categoria de relatórios, que chama tutoriais em vídeo. Então aqui a gente vai ver que tem vários vídeos, são pequenos, vídeos curtos, mas explicando sobre como formas de exportar relatórios, como agendar relatórios para serem enviados por e-mail, enfim. Tem diversos tutoriais aqui. Ok. Então, essas são algumas informações introdutórias bem importantes sobre como utilizar o sistema. Agora, eu vou passar para a gente começar a olhar os relatórios em si. E eu vou abrir aqui, tanto o primeiro grau judicial quanto o segundo grau gabinetes. Alguns desses relatórios que eu vou mostrar, eles vão estar sendo exibidos para ambos. Perfeito. Ok. Seguindo nessa ideia que a gente estava conversando, sobre como sobre relatórios estatísticos que mostram informações gerais e a gente vai descendo para informações mais individualizadas, eu vou abrir aqui agora o relatório estatística geral. O relatório estatística geral por unidade judiciária, ele tanto no primeiro quanto no segundo grau. Vou abrir ele aqui agora para a gente poder dar uma olhadinha. Tá ok. Ok, eu abri o relatório de segundo grau, enfim, o primeiro grau tem a mesma ideia. Eu vou abrir o do primeiro grau também. Abri o relatório de primeiro grau aqui. Deixar os dois abertos. Ou seja, para escolher um relatório, basta eu selecionar em cima dele. Os relatórios normalmente têm um título e uma descrição sobre o que vai vir de informação dentro daquele relatório. Esse que, como o próprio nome diz, ele é um relatório com dados gerais, estatísticos gerais. Tá, o que a gente tem já de pontos importantes para conversar sobre esse relatório? O primeiro deles eu entrei no relatório e eu não escolhi período. Então ele veio para mim congelado com um período de 1 ano. Tá ok. Ele vai me dar um quadro estatístico também que, tanto para analisar a unidade individualmente, quanto para analisar ela de forma comparada com os pares, é um relatório bem interessante. E ele também possui filtros na parte superior.
Eu vou passar nessas partes de filtro também agora, e aí a partir dos próximos relatórios que eu for abrindo, painéis, eu vou assumir que isso já ficou entendido. Então, eu peguei um relatório, esse relatório é bem interessante porque ele me dá uma informação breve sobre as unidades. Eu quero saber aqui na minha UF como é que estão todas as varas, enfim, as varas de competência X ou de competência Y na região toda. De forma muito rápida, ele já me dá alguns quantitativos. Dentre eles, a gente está falando aqui de processos distribuídos, líquidos, e aí a gente vai entender melhor esse líquidos no próximo relatório que eu for abrir, mas é porque para considerar os processos distribuídos, hoje em dia a gente está usando o conceito de distribuídos líquidos, que considera tanto as entradas por distribuição, quanto entradas e saídas por redistribuição. E a gente vai ver no próximo relatório que é um mecanismo de análise do equilíbrio de distribuição processual. Então, esse conceito veio desse relatório. Eu vejo já a quantidade de processos julgados, baixados, despachos, decisões, audiências, e isso de forma muito rápida. Quando eu quero ter uma foto rápida das unidades, eu consigo olhar isso aqui de forma bem ágil. E aí aqui a gente, além de ter os filtros, tem embaixo dos filtros abas. E aqui vai ser bom para entrar em um outro ponto, que é, dentro do sistema SES, a gente vai ver que o sistema fala sobre unidades e unidades principais. Essa aba que a gente está olhando é uma aba que separa os dados em unidade principal. O que é isso? Quando uma unidade tem um GF adjunto, e eu estou falando de unidade principal, eu estou considerando os dados tanto da vara GF, tanto do GF adjunto quanto da vara. Mas eu tenho, por exemplo, uma aba aqui no relatório que separa unidade e GF adjunto. E aqui a gente vai ver várias informações interessantes. Por exemplo, a gente vai ver aqui que a vara de Cruzeiro do Sul, por exemplo, nesse exemplo que eu peguei do Acre aqui, agora eu separei a análise do GF adjunto e da vara principal. E o mesmo aconteceu com as turmas recursais. Ou seja, como as turmas recursais hoje em dia têm TR 4.0, elas, na verdade, são lidas do ponto de vista estatístico como sendo uma unidade adjunta. E, para eu fazer a leitura dos dados da TR 4.0, eu tenho que pegar relatórios que separem a unidade da unidade adjunta. Se eu pegar um relatório do SES que está me dando o dado da unidade principal, ele vai estar somando no acervo aqui tanto a TR 4.0 quanto a turma recursal normal. Isso aqui já é um ponto interessante para a gente ver que é possível, com base em todos os relatórios do sistema SES, fazer leitura até das TRs 4.0, desde que a gente utilize a aba ou filtros para separar essa informação. Então aqui eu vou conseguir fazer análise com classes, com especialidades, enfim. Essa ideia de filtros aqui, a gente vai ver que ela se propaga por basicamente todo o sistema. Então aqui eu vou ter essa possibilidade de fazer esse tipo de análise. E ainda vou ter, por fim, a possibilidade de analisar o acervo das unidades, já separando em grupos de classes cíveis, criminais, execuções fiscais. Então, eu consigo ter uma foto bem interessante do acervo das unidades já distribuído nas classes processuais. Esse relatório ainda tem mais uma funcionalidade, que ele tem uma funcionalidade chamada drill down. A gente vai ver que se eu passar o mouse em cima dos grupos de classe aqui, ele mostra para mim o mouse vira uma mãozinha. Ou seja, se eu quiser olhar desses processos cíveis da primeira de Rio Branco, ou enfim, das unidades aqui, vou selecionar só uma unidade qualquer aqui. Primeira de Rio Branco, deixar só ela. Rio Branco. Primeira de Rio Branco. Aqui. Se eu quiser dar uma olhada em quais são os processos cíveis que tem, quantos processos a gente tem cíveis aqui, se eu clicar em cima do grupo cível, agora ele vai mostrar as mesmas informações, só que ele está separando classe por classe processual. Isso aqui vale para qualquer um desses grupos de assunto. Clicando em cima de volta, ele volta a mostrar o acervo totalizado. Ok. Os últimos 2 pontos que eu quero mostrar nesse relatório, e aí a gente não volta nesses pontos nos próximos, que dentro do SES, eu sempre consigo pegar os meus relatórios estatísticos e painéis
e exportar eles para Excel, PDF, diversos formatos. Sempre no botão do menu superior, o botão com uma setinha de exportar. Então aqui a gente vai conseguir exportar esse relatório para vários formatos. Ok. Esse relatório aqui, o último ponto que eu saliento ele abriu para mim com um período fixo. Gustavo, eu posso escolher um outro período? Posso. E aí a última funcionalidade que eu gostaria de mostrar aqui com relação a todos os relatórios do SCS, funcionam da mesma forma. Se ele tiver aberto com um período fixo e eu quiser mudar o período, ou se eu já tiver escolhido os filtros iniciais do relatório, aberto o relatório e quiser mudar os filtros, escolher um período diferente, uma vara diferente, basta vir na parte superior no botão consulta e clicar no botão de atualizar. Ele vai trazer para mim novamente os prompts iniciais. Nesse relatório aqui, ele nem tinha trazido os prompts iniciais, eles vieram fixos. Mas agora eu posso escolher um período diferente. E a gente deixa esses prompts fixos em alguns desses relatórios estatísticos que têm um volume muito grande de dados para permitir a abertura rápida do relatório com análise, porque para atualizar ele demora um pouquinho mais, e são períodos que a gente identificou que o sistema, que os usuários utilizam com mais frequência. Então, esse aqui a gente fixa os últimos 12 meses, porque é o período que a gente identifica que os usuários usam com mais frequência. Tá ok. E como é que vocês sabem, Gustavo, que os usuários utilizam com mais frequência aqueles painéis, aqueles relatórios? E aí eu vou abrir bem rapidinho só para mostrar como que a gente faz esse direcionamento do sistema. A gente tem também painéis estatísticos para monitorar o acesso ao sistema. Então aqui dá para a gente ver que é um sistema que hoje em dia é bastante acessado pela primeira região. Os usuários de primeiro grau representam 62% dos acessos, é um volume maior mesmo de usuários, né? Mas a gente tem muitos acessos de usuários de segundo grau, magistrados, o próprio CJF eles têm perfil de acesso aqui ao sistema, enfim. Aqui a gente dá só uma breve visualização. E aí o que eu gostaria de mostrar é que a gente consegue saber os objetos mais visualizados, quais são os relatórios mais usados, enfim, a gente consegue ter esse direcionamento. E aí, por isso, alguns relatórios a gente fixou para melhorar a análise. Ok. Seguindo nessa ideia de olhando sempre a análise de cima para baixo, eu vou abrir agora um relatório que permite para a gente olhar uma análise comparativa das unidades. Aquele ali, o último relatório que eu abri, dá para fazer uma certa análise, fazer uma comparação, mas quem me permite fazer essa análise comparativa mesmo é o relatório chamado Distribuição e Produtividade Comparada por Especialização. Esse relatório aqui, ele também vai abrir para a gente já com um período congelado. A gente pode mudar esse período, mas esse aqui já é um mecanismo do sistema que permite fazer uma análise comparativa. Lembrando que essa análise comparativa aqui é uma análise unicamente quantitativa e não qualitativa. Quando a gente fala aqui, a gente vai ver que aqui que a gente olha a média da primeira região por especialização da quantidade de processos distribuídos, a distribuição líquida, né, que a gente conversou, decisões, sentenças, audiências, tramitação e tramitação ajustada no último triênio, por especialidade. E a gente vai ver que aqui a gente separa em cores no quadro inferior com relação a quem está muito acima da média em azul, acima da média em verde, aproximadamente na média preto, abaixo da média amarelo e muito abaixo da média em vermelho. Ou seja, isso aqui não significa que azul é bom e vermelho é ruim, porque depende da informação que a gente está olhando aqui embaixo, né? A sentença muito acima da média é bom, a tramitação muito acima da média é ruim, né? Porque o acervo está grande. Mas aqui a gente permite fazer uma análise quantitativa, não qualitativa das unidades. Seguindo a mesma ideia dos filtros, a gente consegue aqui em cima fazer um filtro só por determinada especialidade, enfim.
determinado F, processo de determinado sistema. E a gente também tem análise por unidade, por cargo e unidade, enfim, com várias abas mostrando informações detalhadas. Vou abrir só por unidade aqui. Quando eu viro por unidade, as especialidades aumentam, porque agora o juizado especial federal adjunto, né, é uma especialidade. E aqui a gente tem a listagem da mesma forma com cores. Ok, Gustavo. Vamos seguir nessa análise comparativa e descendo cada hora mais para chegar no acervo das unidades. O próximo relatório que a gente vai abrir agora é o relatório comparativo de distribuição e redistribuição. Se em algum momento os senhores sentirem vontade de fazer perguntas, por favor, fiquem à vontade. Eu só não sei se eu vou conseguir. Ah, não, acho que eu consigo abrir o chat aqui. Deixar o chat aberto aqui. Prontinho. Gustavo, eu posso te ajudar também, tá? Vou ficar de olho no chat, se aparecer alguma pergunta, eu vou te falando. Tá ok. Obrigado, Gabriela. Ah. Prontinho. Esse aqui é um relatório comparativo de distribuição e redistribuição processual por unidade de primeiro grau. E. Ah, tá. Já tem uma pergunta aqui que a gente vai chegar lá na frente, que é lá da última situação dos processos. A gente vai chegar nesse relatório, eu respondo lá na hora. Então, aqui no relatório comparativo de distribuição e redistribuição, a gente consegue observar o seguinte: é que para fazer uma análise de distribuição das unidades, a gente vai ver que as entradas e saídas por redistribuição pesam bastante também na conta. E a gente vai ver que esse saldo que a gente tinha conversado de entrada, que é aquela distribuição líquida, é a quantidade de distribuídos mais os redistribuídos entrada, menos os redistribuídos saída. Por que esse relatório é muito interessante? Porque o PJE, ele funciona um pouco diferente dos sistemas legados com relação à distribuição. Ele trabalha com pesos de distribuição e etc, né? Só que esse é um relatório que permite a gente olhar o quantitativo de distribuição para a gente ver se não tá havendo nenhum tipo de discrepância, né? Alguma desproporção nos quantitativos de entrada e saída. Então, esse é um relatório muito utilizado, é geralmente o relatório que as unidades utilizam quando querem identificar algum eventual desequilíbrio de distribuição. E a gente vai ver que ele também permite que a gente analise somado ou separado com relação às GFs adjuntos. E aí o mesmo vai valer com relação aos GFs adjuntos para as TRs 4.0, né? Se a gente vier aqui em especialidade, a gente vai ver que quando eu separo com o GF adjunto, eu consigo olhar as turmas recursais 4.0 e aí eu consigo fazer essa consulta. Eu estou pontuando sobre as turmas recursais 4.0 só porque é uma dúvida que com frequência aparece aqui e a gente consegue fazer essa análise só da distribuição da TR 4.0 ou ela somado com a unidade, por meio desse relatório aqui. Ok, por enquanto foram sempre comparativos. São muitas análises interessantes essas que eu estou pontuando aqui com relação à gestão, porque são indicadores que eu posso utilizar para comparar com os pares. Só que a gente vai começar a descer agora para alguns relatórios e painéis de gestão da unidade mesmo. Ok. Vamos lá para relatórios e painéis de gestão da unidade. Um dos primeiros que eu vou querer abrir aqui, eu vou abrir o boletim gerencial. Vou conversar um pouquinho sobre esses boletins também, mas vou abrir em especial o boletim gerencial tipo 4. Antes disso, eu vou deixar só abrindo o painel de controle da unidade, só porque ele é um relatório bem pesado, e eu vou deixar ele sendo executado aqui enquanto a gente abre o, o, os boletins estatísticos, começando pelo boletim tipo 4. Ok. Ele é um painel que já vem com filtros pré-selecionados. Eu nem conversei sobre os filtros porque a gente não passou por eles, né? Ele já vem com filtros pré-selecionados. E aqui eu gostaria de parar um pouquinho para explicar aos senhores uma dúvida que... Esse aqui é o que mais gera dúvida sobre como utilizar o sistema. Que é o seguinte.
sempre que eu entro para tirar um relatório no SESH, eu tenho essa opção de prompts. Aqui ele me mostra na esquerda quais foram as opções que eu selecionei de filtro e no menu da direita quais opções eu tenho para selecionar. Se eventualmente eu entrar num relatório que tem o prompt com valor default igual esse, já vem com um período pré-selecionado dos últimos 13 meses aí, ele não me mostra opção nenhuma, mas basta eu seguir o comando aqui de clicar no botão atualizar valores aqui em cima e ele me permite escolher um período diferente. Ok, mas o que eu quero pontuar mesmo não é sobre esses períodos, e sim sobre a terceira opção, que é da unidade judiciária. A gente vai ver que essa opção de filtro está escrito para mim selecionar apenas um valor. Qual que é o problema aqui desse filtro? Se porventura, por exemplo, esse é um relatório que eu vou abrir agora, que é um painel de controle da unidade, para eu escolher, para eu ver informações gerenciais da minha unidade. Se eventualmente eu abrir esse relatório e eu marcar aqui na bolinha Acre, eu estou dizendo para o sistema que eu quero que ele tire um painel de controle do Acre inteiro, e não somente da minha unidade. Esse é um dos erros mais comuns quando os usuários tentam abrir um relatório que fica processando por muito tempo e não abre, ou quando abre com informação de várias unidades. Fala, não, mas eu queria só da minha. Por quê? Porque, na verdade, eu tenho que, clicando em cima do nome ou dessa setinha à direita, descendo os próximos níveis, até chegar na unidade que eu desejo consultar. Então, a gente vai ver isso em alguns outros relatórios que ficam processando por muito tempo e não abrem, mas é por conta dessa questão dos filtros. Eu vou fazer isso novamente agora no boletim 4. Eu deixei abrindo o painel de controle, ele é um relatório bem demorado, vai demorar alguns minutos para abrir. Eu vou abrir aqui agora o boletim gerencial tipo 4. Esses boletins gerenciais, tanto o tipo 1, tipo 2 quanto o tipo 4, são boletins estatísticos que são formalmente definidos no provimento geral da corregedoria. Então, esse jeito deles, etc., já vem desde o Oracle, com a diferença que agora, dentro do SES, eles são um pouco mais dinâmicos. Mas esse formato deles são consolidados há um tempo. Abrindo aqui o boletim tipo 4. A gente vai de novo se ver com essas duas opções de filtros. E aqui eu gosto de parar para conversar sobre essas opções aqui. Gustavo, eu estou vendo aqui que tem períodos que eu posso selecionar, mas só tem períodos fechados. Até o dia 31 de março, até o dia 29 de fevereiro. Se eu quiser um relatório do meio do mês, a menos que eu esteja durante o mês corrente, aqui no caso a gente está durante o mês corrente, né, o dia 19 deu na sexta-feira, a última sexta-feira, a menos que eu esteja de frente para uma data do mês corrente, o SES, via de regra, só vai me permitir tirar relatórios estatísticos com fechamento mensal. E por que isso, Gustavo? Porque a forma de funcionamento de um sistema de BI, geralmente, é possível fazer diferente disso, mas exige um ecossistema bem complexo que a gente ainda não tem na primeira região. Mas geralmente envolve o processamento de dados num período de corte. Então, o que acontece com esse edge? À meia-noite, o sistema começa a processar os dados estatísticos de toda a primeira região. Ele faz cópia dos dados dos sistemas, traz para dentro, começa a processar os critérios estatísticos e ele vai levar um tempo grande para fazer isso. Hoje em dia, a janela de carga do SES tem terminado em torno de 9, 10 horas da manhã. Então, entre meia-noite e 10 horas da manhã, o sistema fica processando dados, Gustavo. Fica processando dados entre meia-noite e 10 horas da manhã. Então, ele vai fazer isso e congelar os dados por mês. Então, por esse motivo, a gente vai ver que nos relatórios estatísticos, a gente geralmente só consegue pegar dados com fechamento mensal. Gustavo, é possível um período inferior? Tecnicamente é possível. O impacto é muito grande para a infraestrutura. A gente ainda não consegue uma infraestrutura que permita isso. Tem uma frente nossa trabalhando para isso, para pelo menos nos últimos 3 meses a gente conseguir fazer cortes diferentes. Mas atualmente os cortes no dados são mensais. Então, ok, aqui o período, e agora eu chego nas unidades. Quando eu for selecionar as unidades agora, eu tenho um menu na direita que são quadradinhos, ao invés de bolinhas, como era no outro filtro.
O que que significa? Um relatório meu aqui que tem quadradinho significa que eu posso selecionar mais de uma unidade. Então, se eu eventualmente fizesse isso aqui, ele ia tentar tirar o boletim tipo 4 de toda a primeira região, primeiro e segundo grau. Mas geralmente o que a gente quer não é isso, é selecionar a nossa unidade. Então, senhores viram que quando eu desmarquei, some daqui da esquerda qual a unidade que eu selecionei. Então agora eu vou clicar em cima do nome e eu vou descendo novamente até a unidade que eu gostaria de tirar o relatório. Gustavo, então quer dizer que se eu quisesse tirar um relatório da sessão judiciária toda, eu consigo? Consegue. Um relatório da sessão judiciária toda. Ou, por exemplo, eu queria das 3 relatorias da TR. Consegue também. Aqui no exemplo, eu vou tirar um relatório somente de uma unidade. E aí a gente vai parar um pouco para se debruçar sobre esse relatório. Por que que eu começo falando sobre ele? Ele é o primeiro dos relatórios que a gente está abrindo até agora que vai me permitir chegar no número dos processos. Tudo que eu olhei até agora, a gente estava falando só sobre quantidade. Eram centenas, milhares de processos e etc. Esse é o primeiro dos relatórios que eu vou conseguir olhar qual o número dos processos, eu vou conseguir mexer no dado fino, né? O sistema está demorando um pouquinho para processar aqui, e imagino eu que também por conta do horário. Esperar para ver se ele abre esse relatório aqui agora. Se ele não abrir ele agora, a gente vai seguindo em outros relatórios que a gente tem com dados congelados até que ele consiga abrir. O sistema ele tá no meio de um processamento de carga. Tá ok. Deixa eu. Eu vou seguindo com os próximos relatórios que a gente separou para olhar. Alguns deles já têm dados congelados e aí a gente consegue avançar. O próximo relatório que a gente tem na lista aqui, vamos conversar sobre a ordem cronológica. E aí eu volto aqui nesse relatório. Ok. Tá, o sistema tá abrindo o relatório que eu mandei abrir, e aí é bom até ele tá acontecendo isso aqui para entender a questão do horário e de por que em determinada hora do dia o sistema fica mais lento. Ele agora está passando por processamento de dados. Eu vou mostrar agora, aproveitando aqui, para falar sobre um outro relatório gerencial que também é, é bastante questionado aqui para a gente, e para isso eu vou voltar para o portal do tribunal. Aqui no portal do tribunal, a gente tem a ordem cronológica de processos conclusos. Gustavo, mas está no portal, é SES? É SES. É SES. Esses dados aqui vêm de dentro do sistema SES. Dentro de processual, ordem cronológica para julgamento, eu vou ter aqui o relatório com a ordem cronológica dos processos conclusos. Então, eu vou selecionar uma unidade qualquer aqui, pronto, e mandar buscar os processos. Tá ok. O que desse relatório aqui, Gustavo, que é gerencial para a gente e que o pessoal pergunta mais? Primeiro, a posição dos processos na ordem cronológica, a gente vai ver que tem relatórios dentro do SES que permitem olhar essa posição. Mas como é que ela funciona? Porque eu estou vendo aqui, Gustavo, por exemplo, olha, que tem processos um processo que foi distribuído em 2017, que está na fila antes de um processo que foi distribuído em 2014. A ordem cronológica está errada. Não tá errada. O critério que ela utiliza para ordenar esses processos é que não é pela data da distribuição. E que critério é esse, Gustavo? Aqui no botão dúvidas frequentes, a gente consegue ver essa informação. E por que eu pontuo isso aqui? Porque os advogados, por vezes, questionam muito as unidades e elas, por sua vez, encaminham novamente o questionamento para a DIEST. E a questão é que os processos listados aqui são listados processos conclusos com base na ordem da primeira data de conclusão para a sentença. Então, se a gente for olhar aqui, a primeira conclusão desse processo que está antes foi 2018. Então, ele, de fato, tem que estar na frente.
Então, a ordem é pela data da primeira conclusão para a sentença. São listados os processos e a informação quanto à prioridade deles não altera a posição na listagem. Ou seja, então aqui eu mostro que ele tem preferência legal. Pelo CPC, é uma das hipóteses de exceção da listagem, que pode julgar fora da ordem, só que ele não muda a posição dele aqui na listagem. Perfeito. Então, essa consulta de ordem cronológica está no portal do tribunal. Muitas unidades, às vezes, também não tem essa informação já de pronto. Então, os advogados podem consultar a informação por aqui, sabendo que isso acontece. Qual é o reflexo disso, Gustavo? De só listar processos conclusos e por ordem da primeira conclusão para a sentença. O reflexo disso é que, se um grande volume de processos, por exemplo, estava suspenso por repercussão geral, desafetou o tema e eles saíram todos da suspensão ao mesmo tempo, como eles são processos que foram conclusos há mais tempo, eles vão entrar provavelmente bem na frente da fila. Então, o processo do advogado pode andar para trás na listagem. E dependendo da quantidade de processos que saíram da suspensão, vai andar bem para trás. E aí eles reclamam e falam, o relatório está doido, o processo andou para trás, eu era o 10º, agora eu sou o 50º. Mas é por isso, é pelo critério, e enfim, e esse critério é formalmente definido por meio desse processo SEI. Perfeito. Esse relatório também é passível de ser acessado por dentro do SES, mas acho que a ideia dele é exatamente esse acesso público, né? Então, acho que aqui fica melhor. Estou vendo aqui que o nosso boletim 4 ainda não abriu. E deixa eu dar uma olhadinha aqui. Por que que ele não abriu? Qualquer coisa eu vou tentar abrir ele novamente. Deixa eu tentar abrir ele novamente. Aqui. Tá. Qualquer coisa eu interrompo as cargas aqui e a gente segue trabalhando aqui. Tá. Vou interromper a carga. Beleza. Agora o boletim Gustavo, abre. Antares está perguntando se é verdade que a ordem cronológica é atualizada de 15 em 15 dias. Não, a ordem cronológica é atualizada diariamente. Tanto que essa informação da ordem cronológica, aqui no relatório, a gente tem uma coluna com data da informação. Essa aqui é a data que foi atualizada a ordem cronológica pela última vez. Então, por aqui a gente consegue saber qual foi essa última atualização. Foi no dia 22, foi hoje já. Esse aqui já é de hoje. E aquela pergunta anterior que era do Dr. Ivo, você tinha falado que ia responder em seguida, né? Isso, eu vou responder a pergunta do Dr. Ivo assim que a gente chegar nesse relatório, Tá no ótimo, último então. Situação dos Processos, porque ele fez Tá uma bom, pergunta específica sobre tá um bom. relatório. Obrigada. Deixa eu ver se agora eu consigo abrir o relatório aqui sem dor. Pronto, parei as cargas, agora vai abrir tudo aqui. Deixa eu pegar aqui novamente uma unidade e abrir aqui o boletim tipo 4 dela. Vê se agora abre. Agora vai abrir bonitinho. Como eu estou com o curso aberto aqui também, tem bastante gente acessando junto comigo, eu vejo aqui pelo processamento. Gustavo, enquanto você está esperando abrir, mais uma pergunta. Posso falar?
Pode. No boletim gerencial tipo 4, é possível fazer a consulta de processos sem movimentação entre 60 e 180 dias? Essa coluna foi removida do relatório, mas a circular COGER 1 de 2024, entre parênteses, regra das inspeções, ainda exige. Maravilha. Vou mostrar que é possível sim fazer essa consulta no relatório. Mostrar aqui que é possível sim a gente fazer essa consulta ainda. Só o relatório, o boletim tipo 4 abrir, ou o painel de controle abrir. Foi o seguinte. Eu vou acessar o ambiente de desenvolvimento para abrir esse relatório aqui, porque eu acredito que talvez vá mais rápido. Essas. A apresentação com exibição em tempo real do sistema às vezes passa por alguma dificuldade. Pronto, agora vai abrir aqui. Boletim gerencial tipo 4. Perfeito. Deixa eu ver se ele tinha abriu a versão anterior. Não, agora aqui. Selecionar uma vara. Vamos aguardar. É, ao vivo de vez em quando acontece algum problema, doutor Ivo. Mas as outras experiências que a gente teve não tinham tido tanta dificuldade, não. Acho que é porque hoje coincidiu também de ser a segunda-feira, que é o dia mais pesado de processamento e tudo, porque o sistema SES não atualiza os dados do sábado para o domingo. Então, aqui também o boletim tipo 4 também não tinha aberto. Como tem muita gente acessando ao mesmo tempo, né? Vê se agora ele abre. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui para poder o sistema abrir isso aqui. Tá. Se os relatórios não abrirem, aí me dificulta. Não tem mais nenhuma carga rodando. Fazer o seguinte, deixa eu fechar essas minhas consultas e vou tentar entrar novamente. Perfeito. Ótimo. Hum, Maravilha. Vamos ver se agora ele vai abrir bonitinho. Mas tem muita gente consultando ao mesmo tempo. Eu tô vendo aqui que... Vamos, sistema. Boletim gerencial tipo 4. Eu já sei. É, vamos ver se ele vai abrir aqui agora para mim. Se não abriu ali,
Tentar abrir mais uma vez aqui. Vou usar a força bruta aqui e agora eu reinicio alguma coisa aqui para a gente poder usar. Tem muita gente usando ao mesmo tempo. Deixa eu ver como é que tá Tem aqui. até uma sugestão do Dr. Bruno César Apolinário pedindo para o pessoal não usar o sistema agora para não deixar ele sobrecarregado, deixar só você usando para ver Para ver se se ele destrava, fica né? isso. Eu acredito que vai ajudar. Eu entrei no do ambiente de desenvolvimento também agora aqui para não concorrer com o pessoal, que tem um outro servidor nosso. Acredito que vai facilitar aqui as coisas agora. E aí a gente consegue seguir. Ver se ele vai abrir aqui. E esse é um relatório bem leve de abrir. Pronto. Tá, eu pedi para socorro para minha equipe aqui, eles estão acudindo. Eu vou seguir aqui enquanto isso com outros relatórios que são congelados, enquanto a gente vai seguir, vai voltar nesse boletim estatístico. Vou mudar um pouco a ordem aqui, então. Ó, agora acho que ele vai abrir. Abriu, agora abriu. As pessoas devem ter saído. Vou pegar aqui o mês de março fechado. Deixa eu pegar minha canequinha, que eu vou querer um gole maior. Tem Pode alguém com o botar. microfone ligado, Eliana. Tá. Eu pedi para minha equipe aqui reiniciar o nosso banco de dados, que aí agora com certeza vai voltar a funcionar. Enquanto ele não volta, eu vou seguir, a gente vai seguir fazendo análise com relação a. Eu vou mudar um pouco a ordem, vou pegar outro relatório que é baseado em painel, para a gente conversar sobre esses dados enquanto os meninos retornam a estabilidade aqui do sistema. Abriu, só porque eu falei. Só porque eu falei. Tá ok. Vamos seguir com o roteiro. Senão eu vou mudar a ordem e a gente começa a falar sobre metas antes da ordem. Boletim gerencial tipo 4. Ele tá aberto aqui na minha tela e essa é a nova versão do boletim gerencial tipo 4. O que acontece com esse boletim atualmente? Hoje em dia, ele está listando para a gente os processos sem movimentação há mais de 100 dias, já conforme as determinações do CNJ, que eles trabalham com 100 dias. Vocês não estão visualizando a minha tela? Não, Gustavo, tá aparecendo você, acho que você não compartilhou. Ah, tá. Agora sim. Ah, não, perdão. Eu achei que estava compartilhando. Foi 1 minutinho só. Pronto. Tá aparecendo agora a minha tela? Tá. Maravilha. O boletim gerencial tipo 4 atualmente trabalha com os processos sem movimentação há mais de 100 dias. Só que como os relatórios do sistema SCS são todos dinâmicos, esses 100 dias aqui, a gente consegue mudar eles para o período que a gente quer. Então, eu posso mudar aqui de 100 dias para 80 dias, enfim. Ele muda aqui o relatório e todos os quantitativos. Então, aqui com o relatório hoje em dia, eu consigo trabalhar até com mais de 100 dias, né? Enfim, com períodos diferentes. Mas eu vou entrar na dúvida também, que a gente estava conversando sobre entre 60 e 180 dias, que era o período que tinha antes, né? Agora eu mudei para 100 dias, ele ficou lento. Mas tá, ele vai aparecer isso aqui já já. O que acontece com esse relatório, então, hoje em dia? Ele mostra para a gente os processos que estão sem movimentação há mais de 100 dias, mas agrupa a informação deles por grupo de tarefa. O que significa, Gustavo? Significa que ele está parado nessa tarefa conclusos para decisão há 100 dias? Não. Significa que hoje em dia ele está na tarefa conclusos para decisão, lá no grupo de tarefas de conclusão para decisão, que é minutar decisão, assinar decisão, enfim, tem algumas tarefas que fazem parte desse grupo. Eles estão no grupo de tarefas
de conclusos para decisão e está sem movimentação há mais do que, no caso, 80 dias, que eu olhei aqui, mas os 100 dias que é o padrão. Então, o que acontece? Se o processo ficar transitando de uma tarefa para outra, de minutar decisão para assinar decisão, voltar para minutar decisão, ele não está recebendo movimentação processual. Ele está trocando de tarefa. Então, nesse boletim aqui, ele vai continuar aparecendo como sem movimentação há mais de 100 dias, só que ele vai estar agrupado por grupo de tarefas de decisão para a gente saber onde é que ele está hoje em dia. Isso aqui gera um pouco de confusão no começo, mas depois que consegue entender essa parte aí, fica mais claro. Isso por quê? Porque o que é cobrado com relação a prazo é prazo de processo sem movimentação e não tempo dos processos na tarefa. E aí por isso que a gente fica aguardando que o processo tenha recebido movimentação. O segundo ponto que eu ia falar sobre esse relatório aqui é o seguinte. Agora ele está... Só porque a gente conseguiu abrir ele, eu troquei de 80 para 100 dias, ele ficou processando novamente. Deixa abrir uma segunda versão dele aqui, que aí talvez essa aqui destrave. Mas eu vou continuar falando sobre ele aqui, a gente continua conversando sobre ele enquanto abre novamente. Quer ver que vai abrir quando eu colocar para abrir agora? Outra versão dele? Tá. Deixa naquela que estava aberta carregando mesmo. Tá processando, mas enfim. Tá. O que mais que tem nesse relatório aqui de informação? A gente vai ter aqui a quantidade de processos em tramitação ajustada, arquivados provisoriamente e tramitação total. Isso já tinha no boletim gerencial tipo 4, a versão anterior, né, do boletim. Aqui, ó. Então, essas informações aqui a gente já tinha na versão anterior do boletim, que a gente vai ver que ela foi mantida. Aquela versão do boletim estatístico que trabalhava com entre 60 e 180 dias está na segunda aba do relatório, tem uma aba movimentação. E essa aba movimentação é exatamente a versão anterior que mostrava para a gente entre 60 e 180 e a mais de 180 dias os processos. Ok. Mas voltando aqui para o boletim tipo 4, como ele é muito utilizado em várias situações, tem outras coisas para falar sobre ele aqui. Algumas delas a gente vai ver aqui embaixo. Inclusive uma das perguntas da Cláudia. A gente vai ver que nas observações do boletim ele fala para a gente, por exemplo, a coluna grupo da última tarefa indica o grupo de tarefa que o processo se encontra e tem um glossário. Então, Gustavo, quem são as tarefas conclusas para a sentença? Se a gente clicar em cima do botão glossário, ele vai mostrar para mim aqui um glossário, é um outro relatório na prática, de todos os grupos de tarefa. Então, ele está abrindo aqui para mim. Isso. A gente vai ver que das 8.333 tarefas que existem no sistema, a gente vai conseguir filtrar aqui, por exemplo, só os conclusos para sentença. Aí ele vai mostrar quais são as tarefas do PJE aqui. Minutar a sentença, minutar, revisar a sentença, etc. Ok. Continuando a análise aqui, aqui vai ter algumas outras informações, que inclusive vai responder uma das perguntas aqui. Acabei respondendo o Igor agora, como ter acesso a cada tarefa que contabiliza para cada grupo. A coluna sem movimentação, apresenta os processos sem movimentação, foi o que eu falei, não foi considerando o prazo que ele está na tarefa. E agora vai falar sobre os dois grupos não se aplica e registro nulo. A gente vai ver que essa informação aparece de vez em quando no SES, e aí eu vou falar um pouquinho sobre ela. Para esse relatório em específico, ele já está dizendo para a gente que o grupo não se aplica indica que não foi definido grupo de tarefas para aqueles processos indicados. E o grupo registro nulo identifica processos de sistemas legados, sem correspondência de tarefa no PJE. Ou seja, não se aplica, vai aparecer se naquele glossário que a gente fez o depara, tiver alguma tarefa nova que ainda não tem depara. Aí uma tarefa que não tem depara vai aparecer no grupo não se aplica, porque não tem grupo de tarefa para ele. E o que é o grupo registro nulo, Gustavo? O grupo registro nulo são processos sem correspondência de tarefa no PJE.
Hoje em dia, geralmente, esses processos são processos geralmente do CEO. Mas pode ter sido ter havido algum problema de processamento da informação de tarefa do processo. Mas geralmente são processos que não têm tarefa. O processo do CEO não tem tarefa, né? Se houvesse processo do legado, que ainda não tem mais, processos do legado também apareceriam aqui. Por fim, a gente tem aqui que para obter um relatório com projeção, a gente pode deduzir o prazo indicado do campo dia sem movimentação. Gustavo, não entendi nada. É o seguinte, a gente colocou esse filtro dinâmico exatamente porque vamos supor que daqui a 3 meses eu vou ter uma inspeção e eu quero saber quem são meus processos que daqui a 3 meses vão estar sem movimentação há mais de 100 dias. Eu não consigo olhar para o futuro assim, Gustavo. A gente consegue mudando esse filtro para quem hoje em dia está, por exemplo, há mais de 70 dias sem movimentação. Porque se hoje eles estão há mais de 70 dias, se eles não forem movimentados, daqui a 3 meses eles vão estar há mais de 100 dias sem movimentação. Então a ideia aqui é exatamente conseguir fazer essa projeção para se preparar, né? E por último, eu acho que eu já consigo responder mais uma das perguntas, que o que é esse última movimentação? A gente pode ver que a gente está colocando aqui sem movimentação com asterisco. E o que é esse sem movimentação que vocês estão considerando para os boletins gerenciais estatísticos? Essa última movimentação não considera algumas movimentações. Então, acontece, se o advogado peticionou no processo, isso não é considerado como movimentação. O processo continua sem movimentação. Se houve a juntada no processo de um documento de vistos em inspeção ou vistos em correição, o processo não foi movimentado. Ele continua sem movimentação há mais do que X dias. E a última das movimentações que o sistema despreza é cancelada a conclusão. Isso aqui já foi de trabalhos com a corregedoria, né, nas correições, que havia a possibilidade de concluir, cancelar a conclusão, e aí o processo saía da situação de sem movimentação, né? Então, essa situação aqui não retira mais o processo da situação de sem movimentação. Eu vi aqui que a Cláudia perguntou também sobre o registro nulo, aí o registro nulo está esclarecido aqui, mas o que significa mesmo registro nulo por esse hash? O SHASH, via de regra, o sistema de BI não trabalha com campos em branco. Então, quando ele não encontra alguma informação, ele aparece escrito registro nulo, que seria o equivalente ao campo aparecer, o espaço aparecer escrito em branco, mas como não tem em branco, ele aparece escrito registro nulo. Mas nesse relatório é por isso. Doutor Ivo perguntou também, a inclusão de documentos, por exemplo, juntada de petição pelo advogado, altera a data de movimentação? Perfeito, não altera. Não altera. Pode mostrar onde você clicou para aparecer o glossário? Perfeito. Aqui nas observações do relatório, o primeiro item tem um hiperlink. E aí, eu clicar nele, a gente vem para esse glossário, que também é um relatório com diversos filtros. Ok. Falar um pouco sobre o relatório do CEO, se há alguma diferença com relação à atribuição, por gentileza? Posso sim, posso falar um pouquinho sobre o CEO. O CEO é uma dor de cabeça danada, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Um exemplo prático, pode dar um exemplo prático de tudo que vem falando do segundo grau gabinetes? Tá, eu acho que eu não entendi a pergunta, mas eu acho que deve ser esse boletim fazer o exemplo de segundo grau, né? A gente vai dar uma olhada. Eu vou abrir ele para o segundo grau. Mas o que eu queria mostrar mais aqui? O seguinte, além desses filtros aqui, e aí eu acho que talvez essa aqui uma das perguntas, né? É que, por meio desse relatório, eu consigo filtrar também quais processos que estão em gabinete ou em secretaria. Então, eu consigo fazer uma análise do acervo da unidade, vou olhando só, não, quero olhar só os processos da minha unidade parados há mais do que X dias em secretaria. E aí eu consigo olhar só pelos grupos de tarefa de secretaria, que está 70 dias, né? Acho que aqui foi até bom ficar mudando esse número para mostrar que ele é bem versátil. Esse relatório aqui, como é um dos primeiros que eu falei que a gente chega no número do processo, ele consegue chegar no número do processo, então eu consigo já exibir isso aqui, que se eu clicar em cima desse quantitativo de processos aqui,
eu consigo listar, exibir a listagem dos processos. Então, cliquei em cima do número 51, ele vai mostrar para mim a listagem dos 51 processos. Deixa ele abrir aqui. Perfeito. Agora o sistema estabilizou. Estou vendo aqui já pelos gráficos aqui que o processador do banco de dados está mais calmo aqui, está mais tranquilo. Então aqui eu listei os 51 processos. Tá ok. Ele também, essa listagem, tem vários filtros na parte superior. E aqui eu vou já me debruçar sobre um dos pontos que a gente vai ver em outros relatórios, que é hiperlink no número de processo. Então, dentro do sistema SES, quando eu vejo listagens de processos, e eu clico em cima de um número de processo desse, ele vai me dar 3 opções. Ou eu consulto o processo na consulta pública, e se eu clicar em cima da consulta pública, ele vai mostrar esse processo para mim na consulta pública. Perfeito. Ou na segunda opção, em editar processo, eu já vou direto para dentro do PJE para alterar o processo. Então ele vai abrir a tela para mim do PJE. Eu não estou logado agora, deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que eu vou ter que digitar aquele e-mail do CNJ, né? Tá, eu vou acabar digitando aqui só porque eu vou querer usar isso aqui para mostrar. Vai ter um relatório que eu vou precisar de abrir o PJE. Perfeito. E a terceira opção é consultar esse hash. Essa opção é muito importante. O que acontece? É uma consulta processual que existe dentro do sistema SES. É uma consulta processual unificada, então aqui eu consigo ver toda a história do processo, inclusive o efeito estatístico das movimentações, que eu acho que é a parte mais importante aí. Deixa ele abrir aqui para gente. Isso. Ei, Tati. Aqui. Bom? Deixa eu Ainda bem colocar. que você disse que não ia chegar. Alguém com o Aqui. microfone ligado. Pronto. Então aqui eu estou na consulta processual desse hash, acho que agora eu já estou logado no PJE para ver também a outra funcionalidade. Aqui eu estou dentro da consulta processual desse hash, e o que ela mostra? Ela mostra para mim se o processo está tramitando ou não, dá um resuminho da primeira distribuição, primeiro julgamento, baixa do processo, enfim, os assuntos cadastrados no processo, todas as movimentações, e à direita, aqui a última coluna do relatório, eu tenho os significados estatísticos. Ok, Gustavo, por que é tão importante esse relatório? Ele é muito importante porque às vezes a gente olha para um processo e fala por que não contou, ou por que contou de tal jeito. E esse relatório aqui já responde para a gente. Quando que o SES contou o quê? Aqui no dia que ele recebeu essa movimentação, no dia 14, proferido o despacho, o SES contabilizou um julgamento do tipo de despacho para o juiz federal Souza de... Tá, o resto do... Caroline Souza de Macedo Oliveira. Então, esse é um relatório muito importante para a gente conseguir fazer essas auditorias, então a gente já consegue saber rapidamente sobre eventuais problemas de contabilização. E ele permite também tirar um histórico das tarefas, quem executou cada tarefa no processo, mas a gente não consegue fazer isso também por dentro do PJE, né? Eu vou clicar lá não para a gente poder avançar mais rápido. E aqui na parte de editar processo, eu já vou aparecer dentro do PJE na tela de trabalhar com o processo mesmo. Esse botão vai aparecer em todos os relatórios do SES que possuem número de processo. Pronto. Deixa eu voltar aqui agora para a gente ver o boletim tipo 4. Eu vou abrir o boletim tipo 4 agora, de segundo grau. Por quê? Porque agora, no segundo grau... segundo grau não. Esse é o erro que não se pode cometer. Tem que clicar nas unidades até chegar num gabinete qualquer. Vou pegar o primeiro gabinete da lista aqui, para a gente poder olhar a questão das tarefas. Ele vai abrir o mesmo boletim, aqui. O mesmo boletim estatístico. Os grupos de tarefas aqui vão mudar um pouco, né? Porque tem tarefas do primeiro grau que quase não acontecem, que não acontecem via de regra do segundo grau, emissão de RPV, etc., de precatórios. Mas aqui também eu consigo separar os processos que estão em gabinete dos que estão em secretaria. Então a gente vai ver aqui que em gabinete, basicamente, concluso para decisão, acórdão e outros atos judiciais, outros.
prevenção e sessão de julgamento. A quantidade de grupos aqui é menor, né? Mas, assim, é interessante porque a gente consegue ver de forma rápida entre gabinete e secretaria como é que está a distribuição do acervo processual. Eu acredito que a dúvida da Eliana era com relação a essa parte de gabinete e secretaria. E aí, o que acontece? Como o relatório permite que eu tire o relatório de mais de um gabinete, por exemplo, uma coordenadoria processante de segundo grau é uma situação em que, geralmente, ela quer, por exemplo, o relatório da primeira turma toda, e não de cada gabinete. E aí aqui eu consigo tirar o relatório de todos os gabinetes da primeira turma, e uma vez que eu tirei o relatório de todos, ele vai mostrar para mim que estão todos os gabinetes aqui, eu consigo filtrar os processos em secretaria de todos os gabinetes da primeira turma. E aí as coordenadorias processantes conseguem, clicando em cima do número do total em tramitação, gerar uma listagem dos processos, enfim, se for o caso, ou trabalhar com eles nessas situações que eles estão aqui, né? Maravilha. Agora acho que vejo aqui que o sistema estabilizou bastante. O nosso intervalinho é que hora? Só para eu poder me organizar direitinho aqui. Se você quiser parar agora, a gente tem a previsão de parar 10h30, daqui a 4 minutinhos. Como você achar melhor, Gustavo? Doutor Hugo, eu acho que eu consigo avançar só um pouquinho, então, só porque a gente teve essa Tá perda bom, eu vou avançar com mais um relatório bem rapidinho e a gente como você achar melhor. dá um intervalo. Pronto. Eu vou abrir aqui um outro relatório, agora eu vou abrir até a plataforma normal do DC, sem ser no desenvolvimento. Porque já voltou tudo ao normal, agora tá bem, vejo que está tudo tranquilo aqui. Eu vou abrir um último relatório aqui e aí, na volta, a gente volta conversando sobre os outros relatórios, que é o relatório que o doutor Ivo falou. Eu vou depois voltar falando sobre outros relatórios, mas só para conseguir tirar aquela dúvida, e aí a gente vai voltar nele também, mas que é o relatório Última Situação dos Processos. Esse é atualmente o segundo relatório mais utilizado no sistema. Vou abrir aqui eu que esse relatório tá. Alguém instanciou ele, será? Ah, tá. Alguém tentou fazer instância do relatório. Tá. Deixa eu abrir ele aqui. Eu vou abrir o relatório Última Situação dos Processos aqui. E vou pegar uma unidade qualquer aqui. Esse é o relatório mais utilizado do sistema. A gente vai acabar voltando nele aqui mais um pouquinho, mas eu quero só passar nele rapidinho. Procurando aqui. Isso. Por que esse relatório é o relatório mais utilizado do sistema? Porque ele responde a quase qualquer pergunta sobre o acervo atual. Então, a unidade quer saber, Gustavo, eu quero saber quantos processos. Ele não está abrindo aqui agora. Vai ser bom que eu vou mostrar ele depois do intervalo, vai ser que no intervalo eu estabilizo as coisas aqui. Mas ele é um relatório que permite tirar uma foto do acervo processual da unidade. Então, assim, quase qualquer pergunta vai ser respondida com ele. E ele tem muitas opções de filtro. A gente vai ver, inclusive, que várias unidades da região hoje em dia produzem alguns painéis próprios de BI baseado no que sai nesse relatório Última Situação dos Processos. Então, doutor Hugo, vou pedir para a gente dar um intervalinho. A gente volta. São quantos minutos? 10 minutos de intervalo? 10 minutos. Maravilha. A gente dá 10 minutos de intervalo, a gente volta e aí já volta com essa abordagem desse relatório e dos relatórios de metas e, enfim, o restante que eu tinha preparado aqui para a gente poder conversar. Tá bom, então, pessoal, 10h40, redondinho, a gente volta. Bom? Um abraço grande. Até daqui a Maravilha. pouco. Até daqui a pouco.